Olá! Na aula de hoje você vai aprender a analisar todas as áreas da sua vida. Bom, eu sei que às vezes quando você se dedica muito a uma determinada área, algumas coisas vão se perdendo ao longo do caminho e isso é natural. Só que para você ter uma vida organizada, como o nome do curso diz, ou uma vida minimamente equilibrada, você precisa se atentar às diferentes áreas da vida. E a maneira que eu tenho de explicar a você como você deve conduzir isso é fazendo listas. Gente, é inevitável. É psicologicamente provado através de dados que escrever significa esvaziar o cérebro. Quando você escreve e faz as coisas de acordo com a área da sua vida, pontuando ali as lacunas corretas, você consegue visualizar o todo de uma maneira que você mantenha o equilíbrio. Eu vivo assim, eu sempre trago a minha vivência para que sirva de experiência para vocês. Quando você analisa todas as áreas da sua vida, você defende 5 pontos principais: sua saúde, suas finanças, sua casa, seu casamento, seus filhos, para quem estiver, certo? Então, a partir desses pontos, todos os outros são ramificações. Então, quando você define a sua saúde e torna ela equilibrada, você cuida da sua saúde preventivamente através de exames, através de alimentação. Você consegue entender que se você não se alimentar bem, se você não meditar, se você não silenciar na hora certa, se você não treinar, se você não fizer o que precisa ser feito na hora correta, você não vai ter energia suficiente para tocar as outras 4, certo? Então, sua saúde. Na parte de saúde, que é remédio, alimentação, que é a parte interna, né? Como para a parte de saúde mental, como para a parte de saúde através dos treinos, como para a parte de saúde de autocuidado, que a gente também vai falar sobre isso. Você olhando macro para a realidade da tua vida, você vai entender que saúde é o principal pilar que faz com que você desenvolva com maestria todas as outras áreas da sua vida. O próximo é o seu trabalho. Por que o seu trabalho é logo depois da saúde, né? Sem contar que assim, eu não estou colocando aqui numa ordem, né? Eu não estou dizendo que o trabalho ele é importante, mais importante do que a família. Mas a gente também tem que admitir que o trabalho nos faz servir. E servir, através da saúde bem cuidada, nos faz servir mais e melhor. Servindo mais e melhor, nós somos remunerados. E com dinheiro, a gente consegue fomentar lazer, bem-estar, proporcionar, vestir, calçar, até cuidar da saúde, né? Então, a gente colocando aqui o trabalho como o segundo pilar depois da saúde, a gente consegue promover, né, fomentar aqui, promover as outras áreas da vida, certo? Porque você vai ter tranquilidade para fomentar as outras áreas da vida. O que não quer dizer que o trabalho seja mais importante que a família, entendeu? Ele veio como segundo pilar, mas isso não quer dizer que ele está acima dos valores de uma família. É claro que eu estar hoje com os meus filhos, estar com a minha família é muito importante, mas a gente é bem realista, vamos entender aqui a realidade da vida, que por mais que eu goste de abraçar os meus filhos, me dói muito o meu filho me pedir um biscoito e eu não poder dar, certo? Quem é que me promove isso? É o dinheiro, e se eu não sei roubar, é o trabalho. É isso, entendeu? Então, já para deixar bem claro, eu não quero colocar o trabalho acima da família, mas quero que vocês entendam que sim, o trabalho vem depois da saúde, porque a saúde é o que te dá energia para trabalhar e o trabalho vai fazer com que você produza mais e melhor para que você tenha a provisão das áreas da sua vida, das outras áreas que são a família. Ok. A sua casa. Por que eu digo a sua casa? Porque a casa é o primeiro contato do seu filho. A casa, ele é o seu santuário.
A casa é o seu refúgio. A casa é o seu cenário. É como você está vendo as coisas em ordem. A gente vai falar a respeito de organização da casa. E por que da importância dela? Porque minimamente uma casa arrumada, ela traz ordem para nós. Gente, a casa é o reflexo de nós. A roupa é o reflexo de nós, certo? A ordem que está na sua casa, no seu cenário de vida, ele nada mais é do que o espelho da sua alma. Então, uma casa em ordem, minimamente organizada. Cíntia, mas eu não tenho recursos. Ok, você vai trabalhar mais, você vai trabalhar melhor ou o melhor dos dois, né? Você vai trabalhar mais e melhor ao mesmo tempo. Você vai servir pessoas, você vai fazer pessoas felizes, você vai solucionar o problema de pessoas. Então, você vai ser bem remunerada por isso e mudar esse cenário. Porque tem pessoas que cuidam de si, assumam, vocês conhecem. Tem pessoas que cuidam de si e não cuidam da casa. Tem pessoas que são extremo oposto, cuidam muito bem da casa e não cuidam de si. Eu até trouxe nos stories, deve ter mais ou menos um mês, um exemplo de umas senhorinhas, né, da Casa de Bahia, que andam sempre com aquela bolsinha atravessada e você sabe que ela deve ter mais ou menos ali uns 15 mil reais em crédito, né? Ela tem ali muitos créditos, porque ela consegue comprar, mobiliar a casa dela em passe de mágica, porque ela tem muito crédito na praça. Então a casa dela está impecável, mas ela tem o comportamento de senhorinha, bem humilde, mesmo tendo 15, 20 mil reais de crédito, certo? Por quê? Porque a casa dela está incrível, mas ela mesma não deu para si o verdadeiro, que ela consiga se fortalecer. Sendo assim, as áreas da vida, da minha vida, da sua vida, precisam estar alinhadas. Para quê? Para que você não cuide da sua saúde demais e seja uma pessoa hipocondríaca, para que você não trabalhe demais e possa desenvolver um burnout, para que você não cuide da sua família demais, cuide demais a ponto de montar um altar para os seus filhos, para que você não ame o seu marido demais a ponto de ter dependência emocional sobre ele, para que você não cuide da sua casa demais e não tenha transtorno obsessivo compulsivo. Então, se você perceber, aquilo que deveria ser saudável precisa ser saudável com uma dose. Porque é como popularmente se fala, a água demais, ela mata a planta. Então, se a água é vida e a água para a planta, ela vai trazer vida para a planta, ela mata a planta quando ela é demais. Então, é a mesma coisa. Então, essa aula é uma aula para que vocês entendam e pontuem. Gente, sempre escrevam, é tudo sobre escrever. Vocês vão entender que é tudo sobre escrever. Escrevam as áreas da sua vida. Escrevam da seguinte maneira: problema, manutenção e solução em cada área da sua vida. Vou trazer para vocês um exemplo do que está acontecendo comigo hoje, tá? Hoje eu moro numa casa e essa casa, ela tem uma infiltração. Eu tinha um planejamento de fazer aqui numa parede, pintar essa parede de verde. Eu já emassei a parede, né? Eu já pedi pro rapaz emassar a parede. E aí agora falta lixar, colocar textura na parede e depois pintar a parede. No meio do caminho apareceu um vazamento gigante, a ponto de molhar a minha sala. Então eu chamei um profissional para vir aqui. Um problema. Olha aqui, ó, como é que a gente cuida da área da vida. Vou trazer a área aqui como a casa como exemplo. Um problema ou vazamento. Então qual é a manutenção? Seria a pintura e a textura dessa parede, porque eu quero deixar a parede mais bonita, certo? E qual é a solução? Chamar um profissional aqui e orçar com esse profissional. Aí digamos que eu digamos que eu tenha o dinheiro do profissional. Ele vai me dizer assim: Cíntia, o que ficou aqui ficou em torno de R$400. Qual é a solução? Eu pensar em maneiras, eu tenho dinheiro, beleza, eu pago, resolvido o problema. Agora, eu não tenho dinheiro. Aí a gente tem que buscar o quê? A solução. Porque o que eu vejo pessoas fazendo? Poxa, tem um problema, queria pintar isso aqui. Ah, não consegui pintar. Aí eu reclamo.
Ah, não, mas isso aqui deve ser muito caro. Você orçou com um profissional? Não, então você não sabe. Levantou um problema, ah, Cíntia, mas eu não quero chamar um profissional aqui se eu já sei que eu não posso pagar. Gente, pensa numa coisa que eu vou dizer para vocês que sirva de insight. Se você disser que pode, se você disser que não pode, em todos os casos você tem razão. Ponto. Você só vai saber se você pode ou não pode se você chamar um profissional para vir aqui. Então você chamou o profissional, beleza, ele já fomentou o problema, ele já colocou um número no problema, R$400. Então agora você tem o problema, não é solucionado, mas você tem um problema levantado, você tem uma manutenção que depende da resolução do problema e agora você vai em busca da solução. E o que acontece? É nessa brincadeira que você fica com medo de levantar o problema por achar que não consegue resolver, que você também não faz a manutenção. Certamente, tu não pensa na solução. Então, você negligencia e deixa esse problema ou ali, estacionado, né, o vazamento, ou você deixa o problema, você deixa o problema estacionado e não resolve, ou você negligencia o problema colocando a desculpa de que outra coisa cobriu esse lugar. Digamos que, mas eu tenho que pagar a minha internet que vence amanhã, então não tem como eu fazer isso aqui. Mas eu tenho que comprar o meu gás no mês que vem, então eu não vou fazer isso aqui. Agora, se esse problema tem métrica, se esse problema tem número, você vai conseguir criar uma meta, né, o que eu chamo de micrometa. A gente vai falar sobre mini metas, micrometas e grandes metas, né? Você vai criar ali uma meta para resolver aquele problema. Não deu para resolver hoje? Você vai resolver daqui a um tempo. Você precisa entender que R$400 significa 10 vezes de 40, 5 vezes de 80, 4 vezes de 100. Então, se você dividir em partes menores, ou 20 vezes de 20, se você dividir em partes menores, você vai criar uma meta para resolver aquele problema. E o que eu vejo muitas pessoas fazendo é: eu não vou fazer isso aqui para fazer aquilo lá. Não. Dá para você organizar a vida e não esperar o melhor momento. Não, eu só vou mudar o móvel da minha casa quando ele quebrar de vez. Não, eu só vou pintar a minha casa quando estiver perto do Natal. Não, eu só vou comprar uma roupa nova quando eu tiver uma festa bem legal para ir. Não, eu só vou trabalhar mais quando eu quiser fazer uma coisa. Eu não vou trabalhar mais ou trabalhar mais e melhor para a manutenção da minha vida, para eu viver um padrão elevado de vida. Não, a pessoa só pensa e fomenta o problema. Cíntia, mas todos nós temos problemas. Sim, mas você pensar neles o tempo todo não vai fazer com que eles diminuam. Agora, se você pensar na solução, você tem grandes chances de fazer com que eles diminuam, certo? Então, essa aula de hoje é para que você consiga analisar todos os cantos da sua vida, analisar os seus filhos, como eles estão vestidos, como eles estão na escola, como é que está a tua cozinha, o que está faltando para a tua alimentação, o que você pode fazer para resolver. Olha como todo, não faça nada, só olha. Como é que está teu casamento, como é que está a tua comunicação com teu esposo, como é que está a tua comunicação com a tua esposa, a tua comunicação com seus filhos, o quanto tempo você brinca com eles, quanto tempo você faz sua unha, quanto tempo você lava seu rosto com água gelada, com calma. Quanto tempo você toma um bom banho, mas é um bom banho, demorado, cantando no chuveiro? Há quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você vive na correria? Quanto tempo você vive trabalhando insanamente, reclamando do patrão ou ouvindo fofoca? Cíntia, mas eu não faço fofoca. Mas você ouve, então você abre as portas para quem quer falar mal de outra pessoa para você. Isso também, de certa forma, é uma fofoca. Você é receptora. Então analisa quem você é. Analisa essas aulas de agora, todas essas aulas iniciais, se vocês olharem, elas vêm através de autoconhecimento. Então eu estou aqui falando com uma gama de pessoas. Então eu quero trazer à tona essas coisas para que vocês não vivam uma vida onde só trabalha demais, só cuida da saúde demais, só vive para limpar a casa, só vive para cuidar de si e esquece dos filhos, só vive para cuidar dos filhos e esquece de si. Só vive para cuidar dos filhos de si e esquece do marido, ou vice-versa. Mas que você tenha uma vida minimamente, devidamente equilibrada, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima aula.